Muito boa tarde, sejam bem-vindos aos Dias Abertos da Universidade do Algarve. Começamos esta tarde com uma sessão dedicada ao Instituto Superior de Engenharia e às suas licenciaturas. Temos connosco o professor António Mortal, o diretor do Instituto, para vos receber e vos dar as boas-vindas. Muito boa tarde, professor António Mortal. Sejam todos bem-vindos a esta sessão, aqui sobre esta sessão hoje sobre os cursos do Instituto Superior de Engenharia. O Instituto é uma escola de engenharia do ensino superior politécnico, está inserida na Universidade do Algarve e leciona 3 graus académicos do ensino superior. Leciona cursos técnicos superiores profissionais, também designados por TESP, leciona licenciaturas e leciona mestrados. O nosso instituto está organizado em 4 departamentos, que é o Departamento de Engenharia Alimentar, o Departamento de Engenharia Civil, o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e o Departamento de Engenharia Mecânica. E leciona, os cursos estão basicamente de acordo com estas 4 áreas científicas. Devo-vos dizer que na nossa escola já tem mais de 33 anos de existência, atualmente tem cerca de 800 alunos e ao longo destes anos já diplomou mais de 5.000 engenheiros nestas áreas de alimentar, civil, eletrotecnia e mecânica. Um dado importante também é que todos os nossos cursos têm uma elevada taxa de empregabilidade. Eu tinha aqui um pequeno slide para vos mostrar. Portanto, isto é o Instituto Superior de Engenharia, tem os 4 departamentos que eu também já mencionei e as nossas licenciaturas estão baseadas nos departamentos. Portanto, temos o Departamento de Engenharia Alimentar, temos a licenciatura em Engenharia Alimentar, temos a licenciatura em Engenharia Civil, a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e a licenciatura em Engenharia Mecânica. Portanto, isto são os nossos cursos de licenciatura. Depois temos alguns cursos de teste, porque esta sessão mais à frente irá refletir também alguns cursos, mas para terem uma ideia, temos este ano, como a nossa oferta formativa, temos 2 testes na área de engenharia alimentar, segurança e higiene alimentar, inovação e qualidade alimentar, construção civil, esta na área de engenharia civil, construção civil, desenho e modelação digital, sistemas e tecnologias de informação, instalações elétricas, domótica, automação e tecnologia e manutenção automóvel. Atenção, falta aqui está ali um pequeno erro neste slide, que é construção civil, é um teste de construção civil e é um teste de desenho e modelação digital. O que apareceu ali no slide foi construção civil, desenho e modelação digital, mas são 2 testes, está bem? Depois, durante a tarde, quem estiver interessado iremos ver bem estes dois testes. Quais são, basicamente, as vantagens de virem estudar para a nossa escola? Bom, uma das grandes vantagens é a mobilidade, ou seja, vocês podem vir estudar para uma licenciatura, mas depois aborrecem-se de estar no Algarve, querem continuar a licenciatura em qualquer parte da Europa. Nós temos acordos de estágio, acordos de Erasmus com várias universidades e podem ir fazer um semestre, por exemplo, à Polónia, à Espanha, onde vocês quiserem, assim como também recebemos muitos alunos de Erasmus. Portanto, tem esse ambiente internacional, assim como também temos muitos alunos internacionais. Portanto, tem um ambiente cosmopolita. Tem elevada empregabilidade, portanto, todos os nossos cursos têm elevada empregabilidade. Digamos que neste momento tenho mais solicitações de pedido de emprego do que alunos finalistas. Gostava de ter mais alunos finalistas e para ter mais alunos finalistas temos que ter mais alunos a entrar. Tem elevada procura de engenheiros em todo o mundo, não só aqui no Algarve, não só a nível regional, mas a nível mundial, com a vantagem de que a engenharia baseia-se nas leis físicas, nas leis da matemática, nas leis da física, nas leis da química, e essas leis são internacionais, quer dizer, tanto se aplicam aqui no Algarve, em Portugal, como se aplicam na Austrália, na China, em qualquer parte do mundo, de maneira que, basicamente, os conceitos que a gente aprende aqui são conceitos básicos, são conceitos importantes em qualquer parte do mundo. Portanto, um nosso engenheiro
um engenheiro em qualquer parte do mundo. E aliás temos vários casos, vários colegas que depois seguiram carreiras internacionais. Temos uma ligação às empresas e à investigação, temos muita ligação com as empresas nacionais, mas mais, obviamente, com as empresas regionais. Todos os nossos cursos dão acesso às ordens profissionais, quer à Ordem dos Engenheiros, quer à Ordem dos Engenheiros Técnicos, quer à Federação Europeia da Associação Nacionais de Engenheiros. Portanto, os nossos cursos, um aluno termina um curso, qualquer um dos nossas licenciaturas em engenharia, e pode se inscrever em qualquer destas ordens. E depois também tem uma outra vantagem, que é a possibilidade na formação académica, ou seja, um aluno deve querer estudar mais ou pode tirar a licenciatura, vai trabalhar e depois quer aprender mais, ou seja, nós temos as licenciaturas ou temos os testes, os alunos do teste depois têm acesso às licenciaturas, os alunos das licenciaturas têm acesso aos mestrados e, entretanto, também temos mestrados, que não vou aqui mencionar, mas também temos pós-graduação, ou seja, em qualquer momento nós estamos preocupados com a evolução da formação académica dos nossos alunos. E é isto, eu não vos maço mais, é apenas esta mensagem, dou-vos as boas-vindas, nós estamos disponíveis, temos aqui os nossos colegas, diretores dos diversos cursos, que vos irão falar nas especificidades de cada curso, mas se algum de vocês tiver algum interesse, se nos quiser vir visitar pessoalmente, se tiver alguma dúvida, nós estamos, obviamente, disponíveis, basta contactar connosco, mandar-nos um e-mail e nós mostraremos a escola, as condições e esclareceremos todas as vossas dúvidas. Muito obrigado e espero que tenham muitos sucessos académicos e venham estudar no ISE, porque estudar onde é bom viver. Muito obrigado. Muito obrigada, professor António Mortal. Vamos passar então agora às apresentações das licenciaturas. Antes de passar a palavra à professora Patrícia Nunes, quero aqui lembrar que podem colocar as vossas questões no chat durante as apresentações, que no final serão respondidas pelos professores. Passamos então à apresentação do curso de Engenharia Alimentar pela professora Patrícia Nunes. Muito boa tarde. Tem que ligar o som, professora. Já está. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Nunes, eu sou diretora do curso de Licenciatura em Engenharia Alimentar e para vos dar aqui um pequeno resumo do que é que consiste a Engenharia Alimentar, o que é que os nossos alunos, após a sua formação, poderão fazer, vou-vos dizer só alguns tópicos, portanto, em que áreas têm competências, em que áreas é que poderão depois atuar. As áreas são diversas, portanto vão ter conhecimentos a nível da natureza química, microbiológica dos alimentos, vão ter conhecimentos acerca de métodos de conservação, transporte, armazenamento, produção de alimentos industrializados, vão também fazer controle de qualidade químico, microbiológico de alimentos, poderão implementar e fazer a gestão de sistemas de qualidade em segurança alimentar, extremamente importante. Também poderão desenvolver alimentos inovadores, embalagens inovadoras, processos inovadores, processos sustentáveis, agora estão na atualidade, poderão eventualmente também alterar processos que já existem e que são necessários alterar, fazer melhorias a nível de eventuais qualidade de alimentos que já existem, produtos alimentares que já existem. Os nossos estudantes, quando formados, também vão estar muito atentos aos processos de produção, às perdas que existem, evitar perdas, cada vez é mais importante manter os nossos recursos, portanto, diminuir estas perdas que existem sempre nos processos, e nós aqui preocupados em termos de produção de produtos alimentares industrializados, e portanto a engenharia alimentar está muito à volta destes conhecimentos, destes assuntos. Como é óbvio, nós quando falamos em indústria quer cada vez maior produtividade,
e também os nossos estudantes saem com uma formação com capacidade de propor estratégias sustentáveis. As estratégias sustentáveis são extremamente importantes atualmente, e estas estratégias sustentáveis consistem no quê? Valorização de subprodutos da indústria alimentar, subprodutos que há alguns anos atrás não eram utilizados, eram descartados, eram transformados em resíduos e que atualmente são utilizados como matérias-primas para novos produtos inovadores e às vezes com elevado valor comercial. Como é óbvio, quando falamos de sustentabilidade associada à engenharia alimentar, é muito importante também ter em conta que nós também, os alunos têm formação para poder gerir consumos de água, de energia que são utilizados nestes processamentos, digamos que os alimentos são sujeitos, desde as matérias-primas até ao produto final. É de salientar que a engenharia alimentar, a licenciatura em engenharia alimentar, permite que os estudantes tenham um estágio curricular, como o diretor do ISO, o professor Mortal, já referiu. Portanto, nós temos a possibilidade, portanto, os estudantes têm a possibilidade de estagiar em empresas a nível tanto nacional como regional, e é extremamente importante para depois a sua inserção no mercado de trabalho. Saídas profissionais. Portanto, é a indústria alimentos e bebidas, laboratórios de análise de alimentos, equipas de investigação, desenvolvimento, empresas de consultadoria, auditoria, grandes redes de distribuição também e, eventualmente, entidades de fiscalização. Eu gostaria também de passar agora a palavra a um estudante de Engenharia Alimentar que nós temos connosco, que é o Diogo Vieira, e que poderá falar um bocadinho, se for permitido, acerca da sua experiência no nosso curso, está bem? Diogo, passo-lhe a palavra. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela professora Patrícia por ter apresentado. O meu nome é Diogo Vieira, tenho 24 anos e sou aluno de Engenharia Alimentar. E gostava-vos de perguntar se alguma vez se questionaram como é que são feitos os alimentos que consumimos. Como é que são feitas, por exemplo, aquelas pizzas congeladas que já estão pré-feitas e é só pôr no forno, micro-ondas e consumir. Ou se já se questionaram como é que são feitas as batatas fritas, como é que existem aquelas de tantos e diversos sabores, ou então até como é que um alimento tem um tempo de validade já pré-definido, como é que é descoberta esse tempo de validade, como é que nós estamos lá em casa, uma embalagem, uma lata guardada há mais de um ano e ainda está boa para consumo. E foram muitas destas questões que levantaram grande curiosidade em mim e me trouxeram para a engenharia alimentar. E posso dizer que neste curso já me foi permitido responder a todas e mais questões, saber muitas curiosidades que para mim eram desconhecidas na área alimentar. Tive a oportunidade de trabalhar na microbiologia, maneiras de prevenção das intoxicações alimentares. Também me foi permitido trabalhar na química, fazer uma tabela nutricional. Todos vemos no supermercado, vamos procurar um novo produto e agora é bastante importante as dietas saudáveis, onde nós vamos sempre lá procurar na tabela nutricional a quantidade de calorias, gorduras, e na engenharia alimentar foi-me ensinado a determinar esses níveis, ver quais eram os máximos e os mínimos. E para além da química foi também a parte da produção alimentar. Essa parte da produção alimentar foi a que suscitou mais interesse em mim, não só por tudo o que a pessoa também já referiu, mas também porque temos a capacidade de ter aulas com com equipamentos à escala piloto semelhantes às que existem na indústria, nos aproxima muito do mercado de trabalho, de como será o nosso futuro, e também porque me foi possibilitado fazer um projeto de investigação em parceria com uma empresa para a produção de um produto à base de alfarroba. Então tive este grande interesse na parte da produção. Mas também não posso deixar de referir, e como a professora Patrícia também referiu muito bem, a sustentabilidade, que nos tem sido, desde o primeiro ano, nos falada, porque cada vez é mais importante falar sobre a gestão de resíduos, a maneira de combater o excesso de uso de plástico, que anda a contaminar os nossos oceanos, que depois vai afetar a nossa alimentação,
Então, é-nos ensinados a fazer diversas técnicas e métodos de sustentabilidade, como produção de embalagens biodegradáveis, embalagens para alimentos feitos a partir de restos de alimentos e tem-nos suscitado essas grandes valências. E pronto, era o que tinha para vos falar e espero vos ver cá para o ano. Muito obrigado. Professora Patrícia Nunes, obrigada. Diogo, obrigada pelo teu testemunho também. Passamos agora à apresentação da licenciatura em Engenharia Civil e para tal temos connosco o professor Carlos Otério e a professora Elisa Silva. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vou aqui partilhar a minha apresentação. Pensava eu. Já está, não? Fantástico. Já temos a apresentação? Ok, olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Carlos Silva, sou diretor da licenciatura em Engenharia Civil e aqui ajudado pela Elisa a fazer a gestão toda deste processo. Ui, se mexer sozinho. Este curso pretende conferir a quem vem aqui aprender connosco a tratar dos assuntos todos relacionados com a engenharia civil e para isso, como vocês podem observar nas imagens ao lado, podem verificar que nos domínios técnicos da engenharia, se nós queremos ter um edifício de pé, portanto, temos que saber calcular quanto é que cada elemento pesa, temos que saber quanto é que ele resiste, portanto, existe a física aplicada, neste caso à engenharia civil, seja na área da construção de edifícios, seja ele na construção de túneis, seja na construção de barragens, não é? Todos estes conhecimentos técnicos, eles depois são assentes sempre numa componente de investigação e de pesquisa científica, por isso é que tem conhecimentos técnicos e científicos, uns suportam os outros, e depois um conjunto de conhecimentos transversais que ajudam à sustentabilidade, que ajudam à integração de todos os estudantes no ambiente de obra, no ambiente social, no ambiente das reuniões e do trabalho cooperativo. Esse será um dos grandes objetivos do curso, dar essa formação. Essa formação ela é aplicada em semestres, em disciplinas que estão agrupadas em semestres. Depois temos uma componente de aula teórica. Normalmente todas as unidades curriculares ou disciplinas têm aulas teóricas, depois em que são apresentados os conceitos teóricos associados. Depois, nas teórico-práticas, são desenvolvidos exercícios de apoio a essa componente teórica e, em alguns casos específicos, temos práticas laboratoriais que nos vão dar suporte à aplicação prática dos conceitos teóricos e dos conceitos físicos que são necessários e colocados em prática, não é? Depois ainda há ali um espaço de abertura às orientações tutoriais para que os alunos possam tirar dúvidas e resolver exercícios com o apoio do corpo docente. Todas estas disciplinas elas estão agrupadas em várias áreas de atuação e, no final, quando um aluno termina o nosso curso, ele tem a capacidade e tem os conhecimentos necessários. É óbvio que nunca são necessários, nunca são suficientes, é preciso sempre trabalhar mais, né? Mas, portanto, tem um ponto de partida fundamental para fazer uma direção de obra, para fiscalizar a execução de uma determinada obra, seja uma obra de estruturas, por exemplo, de um edifício, de uma ponte, sei lá, outro tipo de estruturas que possam existir. Pode ser toda a parte das infraestruturas, que normalmente ninguém vê. Como estou a pensar no saneamento básico, em que nós temos abastecimento de água, temos a drenagem de águas residuais que está escondida, mas alguém teve que perder tempo a pensar, a dimensionar. Temos as grandes obras de infraestruturas das barragens, que são aquelas que se falam nos jornais, porque elas têm uma dimensão que merecem ser faladas. Todas merecem, mas portanto, essas aqui que elas criar cidades com maior mobilidade e depois, já fugindo um pouco a estas áreas de atuação mais tradicionais, um aluno que estuda na licenciatura de Engenharia Civil tem a possibilidade de e desenvolver daí também novas possibilidades. Este curso também tem a capacidade de
permitir que qualquer pessoa possa exercer a profissão liberal, ou seja, ser autónomo e ser independente sem ter a necessidade de estar agarrado a uma empresa. A licenciatura de Engenharia Civil, embora tenha 3 anos, ela é reconhecida profissionalmente pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. E isso, embora pareça pouco importante, é de um valor acrescido muito grande, porque um aluno ao fim de 3 anos tem competências para integrar o mercado de trabalho e começar a desenvolver a sua atividade, está bem? É claro que isso não impede que não continue depois para o mestrado. Eu só ia dizer que a Ordem dos Engenheiros também os reconhece. É verdade, perdão, é que ela é mesmo... sim. Ok, desculpa. As ordens, eu devia ter sido mais genérico. As ordens profissionais. As ordens profissionais, mas portanto, ao fim de 3 anos, o aluno tem competências para começar a exercer a sua profissão, a fazer pequenos projetos, a fazer a direção de obra, fiscalização, tudo isto que aqui foi descrito, ele pode participar nessa atividade. É claro que se quiser melhorar as suas competências, depois terá que evoluir com o mestrado para lhe dar essas competências adicionais, está bem? Só para recordar, que eu há dias falei com um aluno, um filho de um amigo meu que estava a estudar, ele tinha a noção que era só necessária a matemática para ingressar na Engenharia Civil, e é para recordar e reafirmar isto, portanto, é necessária Física e Química e Matemática como provas de ingresso para aceder à universidade, está bem? Para quem está aqui na região de Faro e no município de Beja, podem aproveitar a preferência regional para facilitar o vosso acesso, está bem? Depois, existem outros mecanismos de acesso, através dos cursos técnicos, que também pode ajudar o acesso a uma licenciatura, caso tenham esse interesse, está bem? Só para recordar, portanto, no Departamento de Engenharia Civil temos 2 cursos técnicos, como já foi referido anteriormente, é o Desenho Técnico e Inovação Digital e o Desenho de Construção Civil. Ambos os cursos facilitam o acesso à licenciatura de Engenharia, portanto temos aqui uma linha de continuidade. Nessa linha de continuidade, o aluno pode seguir para um mestrado de Engenharia Civil ou para as pós-graduações de cidades sustentáveis, ou até mesmo fugir um pouco à engenharia e ir para o ciclo urbano da água, que é uma outra área de atuação. E desde já queria agradecer a vossa atenção e pareçam não estarmos cá para vos ajudar. E caso tenham dúvidas, tiramos aqui no final para esclarecê-las, está bem? No final. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professor Carlos Otero, obrigada, professora Elisa Silva, pelo vosso tão esclarecedor testemunho e apresentação. Passo agora, então, a palavra ao professor Pedro Cardoso para apresentar o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Bem, boa tarde a todos. Vou partilhar a minha tela. Muito bem, boa tarde a todos. Então, como estava a dizer, o meu nome é Pedro Cardoso, como fui apresentado. Portanto, eu sou subdiretor da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. O professor Jorge Simeão, que é o diretor, neste momento não podia, portanto, numa reunião, exatamente de um projeto com uma empresa. Assim, já foi dito algumas das coisas que eu tenho aqui para vos dizer. De qualquer forma, eu começaria por dizer que o nosso curso, e já vos explico um bocadinho mais, começaria por falar do acesso, ou seja, obviamente que nós temos vários modos de aceder ao nosso curso. Okay? Portanto, temos obviamente o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, no qual também é, tal como o professor Carlos Otero acabou de mencionar, será necessário efetuar as provas de Física e Química e a prova de Matemática. Okay? Também temos a preferência regional, também, como foi acabado de referir, e obviamente que existem aquelas fórmulas para poder ser feito o cálculo da média de acesso, ou seja, 65% da média de secundário e 35% das provas de ingresso. Isto não é o único modo de acesso ao nosso curso, ok? Não, nosso, e obviamente que às engenharias do Instituto Superior de Engenharia em geral. Ou seja, existem muitos outros modos de acesso, na realidade são bastantes modos de acesso, e um deles, por exemplo, é para maiores de 23. Se calhar não teremos muitos casos de pessoas que estejam a assistir com interesse de entrar nos nossos cursos maiores de 23, mas se tiverem mais do que 23 anos, ou 23 anos feitos até o dia 31 de dezembro do ano anterior, existem provas especiais de acesso, portanto poderiam candidatar-se.
Outra que será, se calhar, mais relevante para as pessoas que nos estarão a ver, tanto o acesso a partir de cursos de TESP, ou seja, os técnicos superiores profissionais, se calhar mais relevante até para aqueles alunos que possam estar em cursos profissionais, no secundário, e que possam pensar que será difícil, por algum motivo, efetuar as provas de Física e Matemática, Física e Química, desculpem, e a prova de Matemática. Portanto, poderá ser um excelente modo de acesso aos nossos cursos, de uma forma geral a todos os cursos, e em particular o curso de Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Ou seja, portanto, basicamente terão de fazer um curso de TESP, que irão ser falados mais tarde, desse curso de TESP depois tem um conjunto de vagas que estão garantidas para acesso às nossas licenciaturas. Outro ponto importante é os candidatos internacionais, em particular, nós temos tido bastantes candidatos do Brasil, em que podem substituir a prova de ingresso, a nossa prova de ingresso portuguesa, pela prova que fazem no Brasil, a prova de ENTRE. Okay? Em termos de funcionamento, mais uma vez também é mais ou menos geral aos nossos cursos aqui do Instituto Superior de Engenharia, ou seja, as licenciaturas têm 3 anos, estão divididas em semestres. O nosso caso contém um estágio curricular que acaba por ser muitas vezes a porta de entrada no mercado, ou seja, temos muitos alunos que no último semestre, no 6º semestre, portanto no final do curso, vai para um estágio e que muitas vezes acaba por continuar, portanto pós-estágio acaba por ficar na empresa, com contrato com a dita empresa, e como pode acontecer também, como irei falar daqui um bocadinho também, muitas vezes que acaba por continuar os seus estudos para o mestrado, sendo que o nosso mestrado é noturno, também será apresentado noutra situação, mas portanto permite basicamente continuar a estudar e ao mesmo tempo estar a trabalhar já, portanto numa situação mais ou menos estável. De referir que no nosso caso nós temos 2 ramos, portanto na licenciatura em Engenharia Eletrotécnica de Computadores temos 2 ramos, o ramo de Sistemas de Energia e Controle, ou SEC, normalmente nós chamamos de SEC, e o ramo de Tecnologias de Informação e Telecomunicações, TIT, em que no primeiro normalmente trabalhamos com produção e transporte de energia, com robótica, com automação, com domótica. Portanto, basicamente, normalmente estará mais ou menos associado a este ramo. E no ramo de Tecnologias de Informação e Telecomunicações, pois, obviamente, telecomunicações e também muitas tecnologias de informação, ou seja, temos muitos alunos que neste momento estão em empresas a desenvolver software, muitas vezes relacionado com eletrónica, outras vezes não tão relacionado com eletrónica, mas portanto as tecnologias de informação fazem parte, para aqueles que gostem de tecnologias de informação, serão um ponto forte no nosso curso e em particular no ramo de TIC. Portanto, basicamente, como é que funciona também em termos semestral? Mais ou menos está dividido em 6 disciplinas, exceto no último semestre, com o estágio, que não são 6 disciplinas, mas portanto, são 6 disciplinas semestrais, portanto, e estão divididas, cada disciplina tem 5 ECTS, portanto, se tiverem dúvidas eu posso depois explicar um bocadinho melhor, mas os ECTS têm a ver com unidades de crédito, que vêm um pouco a talho de foice do que já foi dito antes, no sentido em que permite facilmente, por exemplo, ir para programas Erasmus, trazer, ou seja, levar créditos nossos ou trazer créditos nossos em disciplinas que são feitas, em unidades curriculares que são feitas noutras instituições que não necessariamente a nossa, ou mesmo dentro da nossa, mas noutros cursos. De forma geral, temos tido por semestre 14 semanas de aulas e depois 5 semanas em que são realizadas provas, tantas provas ou exames, quem consegue fazer aprovação por frequência. Já agora, só para dizer que logo no segundo ano, quando chegamos ao segundo ano, é feita a escolha do ramo que o aluno pretende, portanto o ramo de especialização que o aluno pretende optar. Algumas empresas, algumas provavelmente já ouviram falar, outras se calhar não ouviram tanto, umas são mais nacionais / internacionais, outras são mais locais, mas estas são algumas das empresas onde temos alunos a estagiar e se calhar a maior parte delas, ou uma grande parte delas, temos alunos a trabalhar, ou seja, se eu vos disser Altice, provavelmente todos já faz logo o clique, obviamente que se eu disser EDP também, e há outras, portanto aqui há empresas também muito importantes na área no Algarve, que não vou destacar nenhuma para que as outras não fiquem chateadas comigo, mas basicamente, portanto, existe aqui muitas empresas que poderão, obviamente não vale a pena estar aqui a ler esta lista, mas estão a ver que vai desde a parte da energia, à parte das tecnologias de informação, à parte da domótica,
Portanto, aquelas áreas, basicamente, que vos falei há pouco. Ou seja, em resumo, áreas de trabalho, quais são elas? Pois as áreas de trabalho, aquilo que eu vos disse, ou seja, empresas de telecomunicações, empresas de produção e transporte de energia, empresas na área das tecnologias de informação, ou seja, de produção e manutenção de software, e obviamente também empresas / instituições, como sejam autarquias ou instituições públicas, câmaras, etc. Portanto, temos alunos que estão colocados nestas empresas e instituições, em várias delas, tendo em conta, por exemplo, aqueles exemplos que vos mostrei há pouco. Como eu vos disse ainda, também, uma das coisas que nós achamos muito relevante é o facto de nós podermos prosseguir os estudos para o mestrado. Portanto, como temos o mestrado em funcionamento pós-laboral, acaba por ser relativamente interessante para aqueles alunos que querem, ao fim de 3 anos, portanto, já são engenheiros eletrotécnicos e já têm o diploma de licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, portanto, já têm esse diploma, já podem, obviamente, exercer a sua profissão, mas ao mesmo tempo podem continuar os seus estudos para o mestrado, e neste caso também temos um mestrado de continuação, portanto, um mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Este mestrado tem 2 anos, mais uma vez, portanto, basicamente, tem os 2 ramos. É um mestrado constituído por várias opções, tem muitas opções para vocês poderem escolher, e no qual, no final, tem dissertação, um estágio ou projeto, portanto, permite, basicamente, completar os estudos. Mas o mestrado, certamente, será tema de outra apresentação. Por isso, basicamente, esta é a minha apresentação. Agradeço a atenção e fico disponível para poder responder a perguntas que me sejam colocadas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Pedro Cardoso. Assistimos à apresentação da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e passamos agora para a apresentação da licenciatura em Engenharia Mecânica pelo professor Celestino Ruivo. Olá, boa tarde, professor. Muito boa tarde a todos. Bom dia também para alguns que possam estar no nosso país. E vou-vos então apresentar de forma resumida o curso da licenciatura em Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia. Tem como provas de acesso as mesmas que já foram referidas para as licenciaturas de Engenharia Civil, Engenharia Alimentar e da Engenharia do Departamento de Eletrotécnica, que são a Física e a Química e a Matemática. A fórmula de cálculo contempla 65% da nota da média do secundário e 35% das provas de ingresso. Obviamente também poderão tirar partido da preferência regional e poderão também ingressar na licenciatura caso tenham, portanto, tenham frequentado o curso técnico profissional do ISE. Alguns, nomeadamente o do Departamento de Engenharia Mecânica, na área da tecnologia automóvel. Também, portanto, poderão concorrer alunos internacionais, nomeadamente alunos do Brasil e alunos, portanto, da nossa vizinha Espanha, e poderão também frequentar algumas disciplinas num semestre ou em 2 semestres, portanto, alunos que tiram partido do programa Erasmus. A licenciatura, portanto, em Engenharia Mecânica permite dar uma formação com conhecimentos científicos e técnicos adequados às funções a desempenhar por um engenheiro ou uma engenheira mecânica. O curso tem 2 ramos, o ramo de térmica e o ramo de gestão e manutenção industrial. Os diplomados têm uma fácil integração no mercado do trabalho. Trata-se de um curso acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a agência A3ES, e também, portanto, é um curso em que os diplomados podem também ter acesso tanto à Ordem dos Engenheiros como à Ordem dos Engenheiros Técnicos. E, obviamente, também como foi dito anteriormente, permite o prosseguimento de estudos, né? Tanto para mestrado, no caso do Departamento de Engenharia Mecânica, mestrado em Energia, Climatização e Refrigeração, e depois, posteriormente, para doutoramento, caso assim entendam. Aqui apresento, portanto,
o plano de estudos da licenciatura em Engenharia Mecânica, e, portanto, que decorre, portanto, que é realizado durante 3 anos, e no final, portanto, os alunos poderão tirar partido do estágio extracurricular numa empresa da região, ou a nível nacional, ou mesmo até internacional. Digamos, em termos de atividades que, portanto, um engenheiro mecânico diplomado no ISE poderá, digamos, exercer, e enumero aqui algumas, certamente não vou ler todas, mas, por exemplo, o projeto de instalações frigoríficas, de climatização, de produção de água quente e de vapor, projeto de sistemas de energias renováveis, projeto e desenvolvimento de equipamentos mecânicos, térmicos, hidráulicos e pneumáticos, implementação de tecnologias de análise, meios de diagnóstico e informáticos na concepção de sistemas integrados de gestão e manutenção, atividades no campo das novas tecnologias de informação e, portanto, também alguns dos diplomados poderão também enverdar pela via do ensino e da investigação em áreas técnicas. Vou-vos mostrar, portanto, agora um pequeno vídeo sobre os equipamentos que temos no nosso laboratório, só para terem uma pequena ideia. Neste caso, nós dispomos de um equipamento que permite avaliar as condições de conforto, né, no interior dos edifícios, para verificar, por exemplo, se o sistema de climatização projetado está a desempenhar corretamente as suas funções. Podemos fazer ensaios na área da termodinâmica, na área da mecânica dos fluidos, em bancadas específicas, didáticas. É importante a utilização de aparelhos de medida devidamente calibrados, neste caso de sensores de temperatura. Temos bancadas didáticas para fazer ensaios na área da termodinâmica aplicada, quer na parte da ventilação, quer na parte dos sistemas de climatização, testes de ventiladores, testes de torres de arrefecimento. Portanto, podemos fazer estes ensaios, recolher os dados e depois tratá-los. Temos também uma caldeira de produção de vapor, que permite utilizar esse vapor para depois fazer testes de outros equipamentos, nomeadamente permutadores de calor, e também testes na área da combustão. A parte da termografia, também algo muito importante. E aqui mostro, portanto, o exemplo de um teste feito em permutadores de calor no âmbito de uma disciplina, neste caso, transmissão calor 2, do curso de Engenharia Mecânica. Aqui mostro exemplos de permutadores de calor, testes também em painéis solares. Temos também uma instalação, um laboratório de energia solar, em que integra um sistema de bomba de calor com um pavimento radiante, e está tudo monitorizado e poderá ser, está a ser investigado por alunos, no âmbito de trabalhos, normalmente, no projeto final de curso. Temos uma estação climatológica também, para ter em conta nesses estudos, e outras bancadas didáticas que permitem estudar, por exemplo, a aerodinâmica dos edifícios, e depois as oficinas mecânicas que permitem, portanto, a construção de peças, por vezes, que poderão ser feitas nas nossas próprias oficinas. De seguida, mostro-vos o exemplo. Perdão, não. Não se importa de clicar aí para avançar com o vídeo, que ele não está aqui. Não é este, é o outro. Opa. Não está a passar? Não era este. Então foi eu que passei mais. Portanto, peço desculpa. Foi feito um inquérito, portanto, diplomados, portanto, em licenciatura em Engenharia Mecânica, algumas perguntas, e uma pergunta é a seguinte: quais foram as atividades profissionais mais relevantes desde que terminou o curso? Uns, portanto, responderam que o trabalho numa fábrica de sistemas de climatização na Europa, trabalho em concessionários na área automóvel, aqui na região, projetista de sistemas de climatização e de redes de gás,
chefe de equipa e diretor técnico Parcar Racing Team, Campeonato do Mundo de Superbikes, administrador e gestor da obra do projeto Autódromo Internacional do Algarve, coordenador de segurança em obra de todo o complexo IKEA em Lolém e, por último, projeto, manutenção e gestão de obras e gestão de hotéis. Numa outra pergunta, porque escolheu o curso, alguns disseram por proximidade e por vocação, outros por gosto pessoal, por engenharia mecânica e pelas saídas profissionais. Outra questão, quais as recordações que ficarão para sempre do seu percurso escolar? Uns responderam os amigos, os colegas, os professores, outros as semanas académicas e a associação de estudantes, as amizades criadas para toda uma vida. Outra questão, em que medida a formação recebida contribuiu para a sua progressão profissional, pessoal e social? Responderam, alargar os horizontes, foi a pedra basilar da minha carreira, foi uma grande abertura de portas no mercado de trabalho, em empresas da região, do país e no estrangeiro. Mostro aqui, portanto, o exemplo também de um outro trabalho feito por um grupo de alunos, no âmbito de uma disciplina, e agora vou-vos mostrar, portanto, um pequeno vídeo, né? Um pequeno vídeo sobre um trabalho realizado o ano passado, né, por um aluno, neste caso até um aluno brasileiro que frequentou a nossa licenciatura em Engenharia Mecânica. Foi um trabalho, portanto, orientado pelo professor Raul Lana e trata-se digamos, da análise estática de um braço, do dimensionamento e da análise, né, de um braço de um robô. Portanto, é uma área também muito importante da área da engenharia mecânica, né? O dimensionamento de equipamentos que possam resistir aos esforços que vão ser solicitados durante a sua vida, em que eles serão utilizados. E, portanto, estou quase a terminar esta breve apresentação. Neste momento está a decorrer um outro trabalho no âmbito da disciplina de projeto da licenciatura em Engenharia Mecânica, que é, digamos, a construção de um veículo solar, portanto, em que tem um motor elétrico na roda da frente, em que a energia elétrica provém de um sistema fotovoltaico, né, que será o teto do próprio carro, né, e, portanto, se tudo correr bem, como estamos à espera, no dia 20 de junho iremos participar numa corrida no Estoril. E para terminar, portanto, para dizer que um engenheiro mecânico poderá atuar também no desenvolvimento de novos produtos e sistemas mais amigos do ambiente, né, como foi falado pela professora Patrícia, né, em áreas multidisciplinares. Portanto, por exemplo, na construção de um forno solar, né, que permite, por exemplo, cozinhar a tal pizza que o Diogo falou, né. Neste caso, este forno permite cozinhar, portanto, uma pizza a cada 3 minutos, né, em que as próprias pizzas são preparadas no momento. Muito obrigado. Obrigada, professor Celestino Ruivo. Mais um momento de esclarecimento sobre uma das engenharias do Instituto Superior de Engenharia. Damos assim por terminado o bloco de apresentações. Relembramos que ficamos a aguardar as vossas questões, as vossas dúvidas no chat. Entretanto, vamos tentando responder aqui algumas questões que já temos aqui algumas questões. Então, a primeira é sobre um teste, mas talvez consigam responder. Portanto, o teste de energias renováveis tem algumas possibilidades de abrir agora brevemente? Eu posso responder a essa pergunta. O teste de energias renováveis não faz parte da nossa oferta formativa no próximo ano. Infelizmente, nós queríamos abrir, mas não temos tido procura por parte dos alunos. Mas este ano não irá abrir. Se houver uma grande manifestação de interesse, poderemos pensar em abrir, mas já só em 2022. Mas a resposta concreta é para o ano não. Obrigada, professor António Mortal. Outra das questões, quais as vantagens de tirar uma engenharia na UALG? Há uma maior proximidade entre docentes e alunos, vistas turmas serem mais pequenas?
sei se alguém quer responder, se o professor quer... Eu posso, não querendo monopolizar, mas posso começar a resposta. Posso começar por responder, a seguir passo aos meus colegas. Nós temos uma vantagem, somos uma escola pequena onde todos nos conhecemos, portanto o acesso, quer às aulas, quer aos professores, quer aos docentes, é muito facilitado. Nós temos uma empatia grande com os nossos alunos, comparativamente com uma grande escola. Eu notei isso, eu assim como o meu colega Celestino também, tirámos o curso na Universidade de Coimbra, e o acesso. E quando viemos para aqui dar aulas, uma das coisas que eu comecei que foi diferente foi, de facto, ver a proximidade que nós temos com os alunos e a proximidade que os alunos têm com os professores. Quer dizer, os alunos quase que entram no gabinete dos professores quando têm uma dúvida momentaneamente e tiram essa dúvida, e encontramos-nos no bar e esclarecemos essa dúvida. Além disso, o ambiente das turmas é sempre mais pequeno. Por exemplo, se vocês, numa grande escola de engenharia, uma turma tem 200 alunos facilmente, não é? As nossas turmas, o máximo de vagas que nós abrimos para cada curso são 23. Portanto, estão a ver, 23 para 200 e tal, é totalmente diferente a proximidade que nós conseguimos ter com os alunos do que uma grande escola de engenharia. Depois temos a vantagem que nós tentamos dar um cunho prático aos nossos cursos, como, por exemplo, foi referido nesta apresentação, mas qualquer das apresentações poderia ir buscar exemplos destes. Portanto, nós centramos no saber fazer. Portanto, somos uma escola politécnica e focamos-nos mais no saber fazer. Queremos que os alunos aprendam a fazer as coisas, não é? E há muitas formas de aprender a fazer. Quer dizer, podemos começar a acordar muitas, obviamente a componente teórica ou prática e prática de laboratório é muito importante, mas nós damos uma ênfase intermédia a cada uma destas componentes. Muitas outras escolas de engenharia ditas mais tradicionais dão mais ênfase à componente teórica, o que é bom, mas nós damos mais ênfase ao saber fazer. Enfim, há muitas outras vantagens, eu vou passar aos meus colegas, obviamente que eles lembrar-se-ão de mais vantagens de estudar aqui no Algarve. Antes de passarmos aos colegas, eu sugeria que, visto termos aqui connosco nesta sessão um aluno, o Diogo, antes de passarmos aos docentes, se calhar, para comprovar tudo isto que o professor António Mortal nos disse, se calhar passava a palavra ao Diogo. Diogo, é mesmo assim? Posso confirmar o que o professor Mortal disse. Eu inicialmente comecei o meu percurso na Universidade do Algarve em biotecnologia, ou seja, um curso na Faculdade de Ciências e Tecnologias, onde são muitos cursos numa disciplina só. Ou seja, a dinâmica de aluno-professor era muito distante. Estávamos no auditório, sentávamos lá em cima, à frente de nós estavam mais de 50 alunos e é muito difícil contactar com o professor diretamente. Quando vim para a engenharia alimentar, é diferente. Nós estamos com os professores, falamos com os professores, temos muita componente prática, ou seja, passamos muitas horas com os professores e, por exemplo, em aulas práticas em que temos que esperar, por exemplo, que o processo acabe, estamos ali a falar com os professores, estamos a tirar dúvidas com os professores, curiosidades dos projetos, é muito diferente comparando com outras escolas com muito mais alunos e é uma melhor dinâmica. Obrigada, Diogo. Professor Celestino, agora, se quiser comentar. Bom, eu também, portanto, corroboro o que foi dito, não é? A maior parte, portanto, dos professores mostra realmente uma grande disponibilidade para tirar as dúvidas aos alunos, não é? Mesmo, portanto, não só de forma presencial, mas também, portanto, por videoconferência, não é? Em sessões, portanto, que organizam para esclarecer essas dúvidas. E não só, digamos, às vezes no horário normal das dúvidas, como também fora desse mesmo horário e às vezes até durante o próprio fim de semana. Obrigada, professor Celestino. O professor Pedro Cardoso, quiser, pode agora intervir. Posso dizer qualquer coisa. Obviamente que concordo com o que foi dito. E tenho em casa o exemplo, ou seja, a minha filha está a tirar um curso noutra universidade, não vale a pena nomear, e digamos que a distância que ela tem dos professores, o que ela se queixa dos professores, ou seja, o que os professores, bom, não vale a pena falar muito mal da profissão, não é? Mas nem todos somos bons, nem todos somos maus, mas
a distância é totalmente diferente, ou seja, o que eu vejo aqui, que estava aqui a ser mencionado, que às vezes ao fim de semana estou em chatos com os alunos, ou que à noite estou em chato com o aluno, ou que o aluno vem aqui ao laboratório e vem perguntar a qualquer hora, isso é o normal, neste caso é o normal, e portanto eu acho que, mais uma vez, de uma forma geral, há sempre exceções, como em qualquer sítio, de uma forma geral, acho que o ambiente no Instituto Superior de Engenharia é muito bom, tanto com os alunos, tanto professores alunos, como entre os próprios alunos, ou seja, tem sido multiculturas que temos neste momento, né, com as várias nacionalidades, tem criado realmente um ambiente muito bom e que sugiro aos que venham visitar. Essa é outra das questões que nos colocaram, é se os números da internacionalização que é sabido que a Universidade do Algarve tem, se fazem notar nos cursos de engenharias, ou seja, se há alunos de várias nacionalidades nas turmas das engenharias. Eu posso falar, sem dúvida que sim, já fui responsável pela parte da mobilidade, pelo menos na engenharia civil, e nós recebemos muitos alunos de outras nacionalidades. Eu neste momento tenho, além de alunos brasileiros, tenho alunos italianos, tenho alunos colombianos, tenho alunos peruanos e argentinos, acho eu, portanto aqui pode-se ver a panóplia, mas já tive também alunos polacos, da República Checa, não este ano, claro, face à situação do Covid, não é? A situação está mais restringida. Mas, por exemplo, vamos agora receber alunos franceses, turcos, que vêm fazer estágios, estão previstos chegarem agora para virem fazer os estágios no verão. E sim, decididamente. Eu há bocadinho queria só fazer aqui assim, uma chega àquilo que foi dito antes. Eu acho que o facto de nós estarmos também numa cidade que é mais pequena, portanto, para quem estudou em Lisboa e viveu em Lisboa e é de Lisboa, uma das coisas que eu digo muito aos alunos e digo à minha filha que se está a preparar também para o ensino superior, é que aqui o tempo que nós perdemos em viagens é mínimo comparado com aquilo que se passa nas grandes cidades. Continuo a dizer que somos uma grande escola de engenharia, isto é uma brincadeira aqui com o professor Mortal, que eu estava a dizer, comparado com as grandes escolas de engenharia. Não, eu considero que nós somos uma grande escola de engenharia também, está bem? O que eu acho que o professor pretendia dizer, o diretor do ISE, é que as outras universidades estão localizadas em grandes cidades, por assim dizer, e que, portanto, o número, como é óbvio, o número de vagas é muito, muito superior ao nosso. Seria isso. E eu acho que sim, a proximidade, eu tenho muita proximidade com os alunos contactam por Messenger, por Facebook, o que acredito, eu nunca tive, claro, essa proximidade com os meus professores, também hoje em dia os mídia é completamente diferente, a era digital permite essa facilidade, mas eu acredito que isso não exista nas grandes cidades, nas tais universidades que são muito grandes e que têm muitos alunos. Claro que não é possível ter essa proximidade tão grande com todos os alunos. Eu acredito que se eu tivesse 200 alunos, eu não conseguiria chegar aos 200 alunos da mesma maneira como eu consigo chegar atualmente aos meus 35 alunos, por exemplo, não é? Pronto, e era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Finalmente, a professora Patrícia Nunes, se quiser ainda, portanto, dizer algo sobre este assunto, pode então encerrar. Obrigada. Estão-me a ouvir? Eu não sei, estou aqui... Estamos. Sim. Pronto, obrigada por me terem dado também a palavra. Eu fiquei muito contente por terem pedido ao Diogo, que está aqui comigo. Nós estamos aqui, somos uma equipa. Era isto que eu queria finalizar e dizer, que nós na Engenharia Alimentar conseguimos formar uma equipa de docentes, como é óbvio, mas também temos aqui uma excelente equipa que formamos com os nossos estudantes, que a sua disponibilidade para divulgar o curso, que é necessário. O nosso curso reabriu em 2019 e, portanto, nós temos muito trabalho pela frente. Estamos aqui hoje fazendo este trabalho com todo o gosto. O Diogo, como já perceberam, está aqui com todo o gosto
a partilhar a sua experiência em ser aluno de Engenharia Alimentar, tal e qual como a professora Elisa estava a dizer. Nós em Engenharia Alimentar também já temos alunos internacionais, não em número significativo, porque nós também temos ainda relativamente um número reduzido de alunos, estamos a tentar, como é óbvio, captar cada vez mais alunos, e a nossa melhor forma de os captar é, isto eu vou dizer, o Diogo está aqui por uma razão, eu escolhi, não escolhi, eu e o meu colega, o professor Rui Cruz, que faz parte da direção do curso de Engenharia Alimentar, nós escolhemos o Diogo por um motivo, porque nós sabemos o percurso do Diogo e o Diogo fala com a razão e o coração, que é devemos sempre fazê-lo, e diz as suas motivações claramente. Portanto, os alunos que estão agora na dúvida, na escolha do curso que vão seguir, também precisam de ouvir os estudantes que nós temos aqui e aquilo que eles acham dos nossos cursos. A Engenharia Alimentar está integrada no LISE, é uma engenharia para mim, eu sou suspeita, eu também me formei numa universidade muito grande, eu era apenas um número, mais nada. E hoje, os meus alunos, eu conheço os meus alunos todos pelo nome, todos. Têm o meu contacto, podem-me contactar a qualquer hora, eu estou disponível, tanto eu como o professor Rui, para os ajudar nos problemas que eles vão tendo a nível académico e às vezes até a nível pessoal. A nível dos alunos internacionais, nós também já vamos tendo alguns alunos internacionais e também já percebemos que se conseguem integrar perfeitamente no curso. Portanto, nós temos tido esta capacidade. Lá está, concordo plenamente com o que foi dito, nós tendo menos alunos é muito mais fácil. No entanto, acho que é uma mais-valia e, além disso, nós estamos integrados na Universidade do Algarve, onde é bom viver e é bom estudar. Portanto, venham estudar onde é bom viver e bom estudar. Obrigada. Obrigada, professora Patrícia Nunes. E é com este... Posso dizer qualquer coisa? Com certeza. Só relativamente aos alunos internacionais, nós temos dois tipos de alunos internacionais. Temos os alunos internacionais que vêm fazer toda a licenciatura connosco e temos os alunos internacionais, que são alunos de Erasmus, que vêm normalmente fazer algumas disciplinas, nomeadamente um semestre ou um ano connosco. Os alunos que vêm fazer a licenciatura internacional, que vêm fazer a licenciatura toda, normalmente a maior parte são alunos oriundos do Brasil, há alguns também de outros países, mas maioritariamente do Brasil. Os alunos que vêm, os alunos internacionais que temos do Erasmus, são alunos de todos os países da Europa, desde que começa, enfim, à medida que nos afastamos da proximidade geográfica. Portanto, temos muitos alunos espanhóis, temos depois franceses, italianos, polacos, checos, etc. E depois também com uma certa facilidade da língua. Mas tudo isto, todo este caldo, quer dizer, enfim, não sendo uma grande escola de engenharia, como grande no sentido de grande, somos uma boa escola de engenharia, ali uma brincadeira também com a Elisa, nós somos uma boa escola de engenharia, somos uma boa, mas não somos grandes, quer dizer, nós temos cerca de 800 alunos, portanto e isso é a nossa dimensão, e somos a escola de engenharia da Universidade do Algarve, portanto todos os cursos de engenharia estão sediados aqui no Instituto Superior de Engenharia. Atenção, de engenharia, os cursos de engenharia reconhecidos, definidos pela Ordem dos Engenheiros ou pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, estão todos no Instituto Superior de Engenharia. Obrigada, professor António Mortal, e é com este testemunho que damos por encerrada esta sessão.
a esta sessão dedicada a uma boa escola de engenharia, o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. Agradeço a presença de todos, dos nossos docentes, do diretor do Instituto, do nosso estudante Diogo e de todos os participantes, todos os interessados que nos tiveram a ouvir aqui durante esta hora. Muito obrigada a todos e até breve.